Pronto. Pronto, estamos aqui gravando a resolução de algumas questões sobre áreas do questionário, tá? Isso aqui era a questão 2, então aqui é um quadrado, né? A área 9, 3 por 3, e aqui é um paralelogramo. A altura do paralelogramo não é 4. A altura do paralelogramo, na verdade... Ixi, calma aí que travou agora. Esperar um pouquinho aqui. Vai, meu filho. Pronto. A altura do paralelogramo pode ser traçada aqui, por exemplo. Eu vou traçar bem aqui, porque aí você fecha um triângulo retângulo. Aí você pega lá a tua calculadora e faz o seguinte. Como a hipotenusa aqui é 4, esse segmento aqui, que é o cateto que está colado no ângulo, ele é 4 vezes o cosseno de 30. Colado cosseno, né? E esse cara daqui, ele é hipotenusa vezes o seno de 30 graus, né? Aí você pode fazer na sua calculadora ou decorar. Aqui no caso, que seno de 30 é meio, mas pode usar a calculadora também, não tem problema. Quando você fizer 4 vezes meio aqui, isso aqui vai dar 2. Então a altura do paralelogramo aqui é 2. Só que agora tu precisa da base, né? A base é tudo isso daqui. Esse tamanho aqui é igual a esse. Então, quanto é que mede isso daqui? Eu já tenho 7. E agora tenho mais 3, né? A base disso aqui é 10. Isso aqui tudo mede 10, né? Isso aqui tudo mede 10, porque tem os 10 aqui, tem 3 aqui. Tem 7 aqui, na verdade, 3 aqui. Então, a área desse paralelogramo aqui é 2 vezes 10. Então, a área do paralelogramo é 20. Pronto, aí a área total é 29. Foi? Centímetros quadrados, no caso. Né? Entendeu? Aí eu não sei por quê. Entendi. Fonte da minha... Deixa eu dar uma olhada na questão 3 aqui. Essa é a questão 2 do questionário. Agora vamos para a questão 3. Tá. Também é para calcular a área. Pode. Pode. Eu acho que eu dei um prazo até terça-feira. Aqui é o seguinte, aqui é assim, a gente sabe calcular a área do trapézio, né? Que eu não mostrei para vocês, eu só mostrei retângulos e triângulos e tal. Você divide isso daqui. No caso, eu vou dividir aqui assim, ó. Beleza? Legal? Aí fechei, ó, 2 triângulos retângulos e um retângulo propriamente dito, né? Esse aqui é um triângulo retângulo, então você faz Pitágoras para achar o outro cateto aqui, usa o teorema de Pitágoras e acha o outro cateto, né?
Se você fizer o teorema de Pitágoras aqui, você vai saber que esse cara aqui mede 4 metros. Se não lembra como é o teorema de Pitágoras, você pega a hipotenusa, eleva ao quadrado, né? A hipotenusa é esse lado aqui que é oposto ao ângulo de 90. Bom dia, Hélio, tudo bom? Vi que Jaque chegou aí agora também. Beleza, Jaque? Como é que você tá? Se você não decorou, né, que isso aqui é o triângulo 3, 4, 5, não tem problema. Você aplica o teorema de Pitágoras aqui. Muito bom dia. Melhor agora, na presença de vocês todos. Aí você começa aqui com a hipotenusa, ó, eleva ao quadrado. Como é que você sabe que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, tá? 90 tá aqui, esse cara aqui é a hipotenusa. Aí você pega a hipotenusa ao quadrado e iguala os outros dois catetos somados ao quadrado, tá? Então aqui, ó, 5 ao quadrado de um lado, 3 ao quadrado mais x ao quadrado do outro. Aí você vai jogar esse 9 para lá, você vai ter 16. Isso aqui é uma equação, né, simples do segundo grau. Então a gente, para tirar esse quadrado daí do x e jogar para o outro lado, ele vira uma raiz quadrada, né? Geralmente é mais e menos. Só que como x é um segmento, só me interessa a resposta positiva e o valor que eu estou procurando inteiro é 4. Então isso aqui mede 4 metros. Como isso aqui mede 4 metros, você já tem pelo menos a área dessa parte. Droga. Porque lembra, né? A área dessa parte vermelha aqui é um triângulo, né? Então a área do triângulo, se for retângulo, é só você fazer o produto dos catetos, né? Um cateto é 3, o outro é 4 e dividir por 2. Aí no caso aqui vai dar 6, né? Então essa área aqui em vermelho, ela mede 6 metros quadrados. Opa! Queria pegar o texto, mas consegui. Agora, se aqui mede 4, eu tenho um retângulo aqui também, eu sei que é um retângulo, porque aqui são ângulos de 90, né? Ó, 90 e 90. Então aqui eu faço 4 vezes 3. Então eu já sei que a área aqui dessa parte é 3 vezes 4, então é 12. Você tem 12 metros quadrados, tá? Então, vou botar aqui, área do retângulo 3 vezes 4. Que coisa. 3 vezes 4 igual a 12. E por último, tem que calcular a área desse outro triângulo aqui que está na ponta direita, né, da figura. De novo, é um triângulo retângulo, então você precisa dos catetos. Quanto é que mede esse cateto aqui? Quanto é que mede essa linha vermelha? Mede 4, né? Porque é igual a essa daqui. É isso aí, L. Por que eu sei que é 4? Porque isso aqui é um retângulo. Ele está medido com ângulos de 90 aqui, ó, tá? Então eles estão perpendiculares, tá? Então ele é um retângulo certinho, ok? Então eu sei que esse pedaço mede 3 e eu sei que esse pedaço mede 4. Então eu já sei o valor de um dos catetos, que é 4. Vou achar o valor desse outro cateto aqui, sei lá, vou chamar de y. Aí, de novo, eu uso o teorema de Pitágoras, porque o triângulo é Pitágoras. De novo, eu uso o teorema de Pitágoras para encontrar o valor desse cateto aqui, que é a hipotenusa. É o 2 raiz de 13.
Então você começa com isso ao quadrado. Aí pega um outro cateto qualquer, pode ser o 4, pode ser o y. Tá? E agora, como é que eu faço essa conta aqui? Eu levo todo mundo ao quadrado. O 2 ao quadrado fica 4. A raiz de... Eu acho que é já, que não tenho certeza. Eu coloquei lá o horário. A raiz de 13 ao quadrado vira 13, né? Então isso aqui fica 4 vezes 13. Aqui fica 16. Mais y ao quadrado. Então tu vai ter 52 igual a 16 mais y ao quadrado. Aí a gente subtrai ali, vai ficar 6 de novo, vai ficar 36 igual a y ao quadrado. Y igual a raiz quadrada de 36, y é 6. Então pronto, você descobriu que isso aqui é 6 metros, é 6 metros, né? Aí você vai fazer a área do triângulo agora. Vocês estão acompanhando o que eu estou escrevendo? Beleza. E aqui então você vai ter 6 vezes 4, né, que é dividido por 2, porque é a área de triângulo. Então você vai ter 24, vai ter 12 também. Então essa área aqui também mede 12 metros quadrados. Pronto, a resposta é a soma das áreas todas, né? Aí está somando 6 mais 12 mais 12, dá 24, dá 30 metros quadrados. É metros quadrados porque está tudo em metros, né? Dúvidas? Ranieri pediu outra. A 4. 4 letra A. Vamos lá. Pam, 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 pam. Atividade 4, letra A, ele pede a área das regiões... botei a letra A 2 vezes, né? Área das regiões brancas. Vamos lá. Área das regiões brancas. Deixa eu só ver se eu pedir de cada uma ou de todas, a área de cada uma das regiões brancas, tá? Gente, aqui ó, triângulo, lá no enunciado fala que são 2 quadrados, tá? Me ajuda aqui nessa. Se são 2 quadrados, aqui é ângulo de 90, né? Porque é um quadrado, né, pessoal?
Tudo aqui é ângulo de 90. Esses triângulos brancos, então, são triângulos especiais ou são triângulos... ou é um triângulo qualquer, assim? Esse triângulo tem uma característica especial? Pode responder. Eita. Eita. Baguncei tudo aqui. Calma aí. Que tipo de triângulo é esse aqui? Pode responder aí, hein, gente? Vou esperar vocês responderem aí. Vou dar uma pausa aqui. A resposta pode ser não sei, tá? Então, esse triângulo é retângulo, né? Para calcular a área de um triângulo retângulo, você tem que, não precisa pensar em base vezes altura. Basta que você pense em cateto vezes cateto, né? Aqui no caso, ó, eu vou pensar em 7 vezes 1. Então, a área do triângulo, nesse caso, vai ser 7 vezes 1 sobre 2. Isso vai dar 3,5. Só que isso vai dar 3,5 metros quadrados. E eu pedi lá na questão a área de cada uma das regiões em centímetros quadrados. Por quê? Por que eu sei que está em metros quadrados? Porque no enunciado fala que as medidas dos lados estão em metros. Então, quando você calcular, a área dá metro quadrado. Gente, tem que lembrar lá da aula de unidades de medida, né? Da aula de unidades de medida. Tem que converter isso aqui para centímetros quadrados. Cuidado, tem que saber isso, senão vai passar vergonha no resto do curso, tá? Aí depois vai os professores reclamar comigo. Ah, Mororó não ensinou, só que eu ensinei. Não, é para frente, não é para trás não. Aqui dá, olha, lembra? Metros, decímetros, centímetros. Não tem problema esquecer, não tem problema esquecer. Quando você esquece, você tem que voltar lá, ver as aulas anteriores, ler as suas anotações. Isso é normal, esquecer é normal. Quando você volta para relembrar um negócio que você esqueceu, você está estudando, tá? Isso é estudar. Assistir a aula, só assistir a aula não é estudar, não. Assistir a aula é só assistir a aula. Depois que você vai estudar sozinho. Calma, respira, Rani. Não entra em colapso, não. Se fosse medida linear, né? Se fosse só metro, decímetro, centímetro, cada casa que eu ando aqui, eu ia multiplicar por 10 a minha resposta, tá? Então, por exemplo, para passar de metro para centímetro, eu multiplicaria por 100. Porque eu ando 2 casas, né? Só que como são medidas de área, a gente dobra o número de vezes que a gente tem que multiplicar para cada casa. Então aqui, como eu estou andando 2 casas, eu vou multiplicar por 10.000, né? Por 4 zeros. Vocês entenderam o que eu falei? Beleza. Então, isso aqui em centímetros quadrados é 3,5. Ó, já multipliquei por 10, porque a vírgula andou uma casa.
para completar as 4 eu encho com 0 centímetro ao quadrado. Então a área de cada triângulo desse é 35.000 centímetros quadrados. Entenderam, gente? Esse negócio de esquecer é normal, tá? Agora, o que não é normal? Tu achar que assistiu a aula e estudou, sacou? Não é normal. Isso não é normal. Estudar é quando você realmente vai voltando atrás para relembrar as coisas que você não lembra. Isso aí é o ato de estudar, tá bom? Então por isso é importante anotar as coisas, ter o registro em vídeo. É bom, sempre bom. Não esquece essas conversões de unidade, não, que senão depois o professor vai me matar depois. Elisele vai me matar depois. Tô gravando aqui no vídeo para mostrar para eles depois. Ó, eu ensinei. É prova. Elisele tá sofrendo lá, não tá não, Jaque? Tá fazendo matéria com Elisele? Então, tá falando que tá sofrendo lá com vocês, que vocês não estão fazendo regra de 3. Aí eu falei, caramba, impossível. Ensinei até o método do Clay para fazer regra de 3, porque aquele método é infalível. Mas é por quê? Porque esquece e não volta para estudar, né? Então, tem que voltar para estudar, né, cara? Essas matérias que vocês fazem, elas têm uma ordem de propósito, né? Elas têm essa ordem de propósito. O professor que está dando a disciplina da frente é usar as coisas que você aprendeu na disciplina anterior, né? Então, no caso lá, a Elisele pode fazer do jeito tradicional, mas se você lembra aquele método do Clay lá para fazer regra de 3, também vai funcionar, entendeu? Aquele método era mais rápido. Mas regra de 3 é regra de 3. Qualquer um dos métodos que você utilizar vai dar certo. Beleza? Rani, tinha mais alguma dúvida? Ai. Fala, Hélio. Questão 2. Questão 2 é essa aqui, né? É que você chegou um pouco depois, aí pegou o bonde andando. Ó, aqui é um quadrado, área 9. Por que eu sei que é um quadrado? Ângulos de 90, tudo igual aqui, ó, esses três, então os opostos são iguais. Então, ó, 3 e 3, 3 e 3. Então é um quadrado. E tem ângulos de 90. Então aqui já deu área 9. Para calcular essa figura aqui, ela é um paralelogramo. Por que eu sei que é um paralelogramo? Porque aqui é 4, é igual. Bom, eu não avisei, mas aqui deveria ser um pouco mais formal e avisar, ó, é um paralelogramo, viu? Mas dá a entender que é, né? Aí o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? A área do paralelogramo é base vezes altura. Tá? Base vezes altura. A base mede 10. É essa linha aqui toda. Ó. Tem os 7, mais esses 3 aqui do quadrado. Essa linha aqui é igual a essa. Tá? Então a base já mede 10. Agora, a altura do paralelogramo é isso. Não é 4. Beleza. A altura não é 4, né? A altura tem que ser menor, porque essa linha aqui está inclinada, né? A altura é uma linha perpendicular, consequentemente vai ser menor do que 4. Como é que deu um ângulo de 30? Como você tem a hipotenusa aqui, aí você lembra que o cateto que está colado no 30 é a hipotenusa vezes o cosseno de 30.
E aqui vai ser a hipotenusa vezes o seno de 30. O cateto que não está colado, você multiplica por seno para descobrir. O cateto que está colado, você multiplica por cosseno, a hipotenusa, né? Para descobrir. Fez essa conta aqui na calculadora, ou decorou que o seno de 30 é meio, vai dar então 2. Então essa linha aqui mede 2, tá? Exatamente 2. Então pronto, você já descobriu a altura do paralelogramo, que é 2, e a base é 10. Então você tem 2 vezes 10. Então a área do paralelogramo é 20. Então você tem a área do quadrado, que mede 9, mais 20 do paralelogramo, então você tem 29 centímetros quadrados. Tranquilo? Maravilha. Eu estava muito na dúvida. Pronto, tirei a dúvida. Espero. A questão 5, pô, tô fazendo todas. Vocês estão de... Mas não tem problema. Não tem problema. O importante é vocês aprenderem alguma coisa. Agora, vocês têm que botar na cabeça que vocês têm que consultar os recursos disponíveis, né? Vocês têm material de aula para voltar atrás e ler, né? Você tem monitoria especificamente para tirar esse tipo de dúvida. Sabrina está disponível, né, cara? Ela tem pelo menos 2 horas disponíveis de atendimento para vocês, né? Não, eu sei, mas se não for suficiente, tem que ir para monitoria também. Eu sei que às vezes não entra na cabeça. E não tem onde pôr a resposta? Ah, pode ser um defeito mesmo do professor. Vamos ver aqui. Eu às vezes erro também, né? Vamos ver. 5. Não tem onde pôr a resposta. Oxente, tem sim. Oxente. Ah, digitei errado aqui. Vou consertar agora. Pronto, agora tem. Tá gravando, Jaque. Jaque, cuidado com essas reuniões, hein? Se for da escola, dá preferência para as aulas, é sempre melhor. Senão você acaba virando aí política. O pessoal vai te enrolando com isso. Cuidado. Tá? Qualquer coisa me chama. Calma aí que deu um tilt aqui na questão aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu já consertei aqui. Não consertou, deu erro. Ah, entendi. Ele não vai deixar eu mudar a questão porque ela está sendo usada lá no questionário, né? Pelo menos eu acho. Não, até que foi. Deixou. Pronto. Pronto, agora está consertadinho. Ih, tô meio perdido aqui, tem muitas telas. Vou ocultar. Já vou encontrar vocês, espera aí. Achei vocês, pronto.
Se for reunião da escola é normal. Se for reunião acadêmica é normal. Aí tudo bem. Aí não tem jeito, tem que estudar mesmo e é corrido mesmo. Agora, se for reunião de negócio de administração da escola, sai fora disso. Deixa a administração para os administradores. Voltei, tá? Tá corrigida lá. Agora eu vou pegar aqui e vou mostrar a questão para vocês. Essa questão, ela... Não, então se for de administração, tenta cair fora, o máximo que você puder. Estuda que é melhor. Ó, gente, esse método... esse método que a questão está falando foi um método que eu li aí em mais de um artigo, tá? Dizendo assim, agricultores usam esse método. Depois eu fui consultar, eu consultei 2 colegas do nosso curso, eles disseram que nunca tinham ouvido falar nesse trem. É um jeito para calcular a área de regiões quadrangulares, tá? É para calcular regiões quadrangulares. Só que esse método ele não dá exatidão, tá? Ele não dá a área certinha da figura. Ele dá uma área aproximada. E isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que você vai errar a área da figura às vezes. Para você ter noção do que está acontecendo, eu pedi para você calcular a área usando o método que eu descrevo na questão e depois pelas fórmulas padrão. Isso aqui é um método mesmo que vai dar a área correta da figura. Vamos lá. Olha um método que estava lá, que ele descreve na questão. Ele faz a média dos lados opostos do quadrilátero, né? Então, ó, média 1. Eu estou chamando de M1 porque eu não tenho coisa melhor para usar, tá? Mas... é só para não ficar perdido. É só fazer a média. 28 mais 12. Soma e divide por 2. Vai dar 30, 40, né? 40 dividido por 2 vai dar 20. Certinho? Agora, a média 2 aqui é 60 mais 58. Dividido por 2. Aí você vai fazer a segunda média. Aí vai dar 120 menos 2. 118, né? Vai dar 118, vai dar 59. 59. Aí... O que o cara pede para fazer, né, naquele método é multiplicar as duas médias. Aí vai dar então 20 vezes 59. Que vai dar 1.180 metros quadrados. Então, por esse método aí, que está descrito na questão, a área desse terreno aqui é 1.180 metros quadrados. Mas preste atenção. Esse método dá resposta, está escrito aqui, ó, esse método dá respostas exatas quando o terreno é um retângulo perfeito, mas ele não coincide exatamente com a área em outros casos, tá? Isso quer dizer o seguinte, que a área de verdade desse terreno aqui não é 1.180 metros quadrados. Pode dar erro pequeno ou grande. Então, ó, pelo método das médias está aqui, 1.180 metros quadrados. Agora, como é que eu vou calcular a área exata disso daqui? Eu vou usar as fórmulas padrão. Legal. Das duas, uma. Ou você lembra, ou você percebe que isso daqui é um trapézio, tá? E você usa a fórmula para calcular a área do trapézio. Ah, Mororó, você não ensinou, não tem problema. Você pode pesquisar e aprender sozinho. É uma das formas. Ou então... você divide isso daqui nas figuras que você viu na nossa aula, né? Eu posso dividir aqui assim, ó. Se eu dividir assim,
eu divido ele num retângulo e num triângulo, que eu sei calcular a área. Certinho? Aí vamos lá. Esse retângulo aqui é um retângulo 12 por 58. Vou pegar um lápisinho aqui, né? 12 vezes 58 é a mesma coisa que 580 mais 116. Então vai dar 696. Então essa área aqui dá 696 metros quadrados. Tá, eu já consertei. Ah, beleza. Não, porque não dava para responder, né? Não, mas não acabou a questão não. Isso aqui tem que fazer mais coisa. Confere a conta aí comigo, viu? Para ver se eu não errei alguma coisa. Agora, tem que fazer a área desse triângulo aqui. De novo, esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Se ele é triângulo retângulo, eu não vou fazer base vezes altura, eu vou pensar nos catetos. Quanto é que mede esse cateto aqui do triângulo? Quanto é que mede esse cateto aqui do triângulo? Essa linha aqui mede quanto? E aí? 58. Beleza, porque é um retângulo, né? Além disso... E agora, quanto é que vai medir esse cateto aqui, ó? Quanto vai medir essa... 16, né? 16. Né? Porque é 28, né? Menos o 12, né? Que 12 está aqui, é igual aqui, porque é um retângulo. Tá? Então pronto. A área desse triângulo aqui, vou botar aqui área triângulo, vai ser 16 vezes 58 dividido por 2. Ou seja, a área do triângulo vai ser igual a 8 vezes 58. Vou pegar um lapisinho, né? Bom. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 5, 40. 4, 64. É prática, gente. Quanto mais exercício vocês fizerem, maior vai ser o aprendizado. A área desse trecho aqui, então, é 464 metros quadrados. E a desse trecho aqui é 696. Então, a área total, de verdade... Vou botar aqui, área total. É 464 mais 696, que é igual a 0, vai 1, 16... vai 1 e 11. Pronto, aí, deu um erro, não foi um erro muito grande, né? Deu um erro de 20 metros quadrados. Para quem está trabalhando com a plantação, às vezes, na produção, muitas das vezes em hectares, né? Não foi um erro muito grande.
Se você quiser saber a porcentagem de erro, né? Você pega os 20 que deu a mais e divide pela área real, né, do objeto. Vou fazer, claro que essa aí eu vou fazer na calculadora. Dá para fazer, mas vou fazer na calculadora. Se fizer essa divisão aí, 20 dividido por 1160, dá 0,017 aproximadamente, tá? 0,017 aproximadamente, que em porcentagem é 1,7%. Ou seja, tu tá com um erro aí de mais ou menos de 1,7% da área, né, se você usar esse método. Eu botei essa questão para vocês verem que isso existe, tá? Se alguém se importou em escrever sobre isso, é porque tem gente realmente que usa esse tipo de coisa. Só que tem que tomar cuidado. Essa fórmula ela dá muito erro. Quanto mais fugir de um retângulo, né? Quanto mais foge de um retângulo, mais erro dá. Por exemplo, se a gente fizesse esse método aqui, se a gente aplicasse esse método aqui, a área ia dar 40 ao invés de dar 20, tá? Ou seja, ia dar um erro de 100%. Né? Então, Rani, a ideia é a seguinte: se você a gente aprendeu algumas formas básicas, né, de cálculo de área. Se a figura não for uma das formas básicas que você aprendeu, você faz o seguinte: você corta ela em pedaços que você conhece, aí você vai calculando os pedacinhos. A gente vai aprender outro método na semana que vem. Vamos fazer uma pausa agora, a gente volta. Então, 9h05 agora. Vamos voltar a 9h20. Vamos voltar a 9h20. E aí eu vou continuar e vou dar mais formas de calcular a área para vocês, tá? Outras formas. Essas aqui vocês usam mais no dia a dia do agricultor mesmo, assim, no sentido de... eu andei perguntando para a galera, né, das áreas específicas, para calcular a região mesmo, para fazer uma área pequena de um cultivo, um canteirinho, para calcular uma área de um canal de irrigação, por exemplo, coisas menores. Agora a gente vai aprender outras técnicas que vai usar, se eu não me engano, vai usar um pouco mais nas aulas de topografia, tá? Então, beleza. Tô indo lá, viu, gente? 9h20 a gente volta. Aí nós vamos voltar aqui com essa segunda parte, que falta ensinar mais uma ou duas fórmulas sobre área, também tem a ver com triângulos, né? Primeira parte. A gente já viu aqui triângulos especiais, né? A gente já viu, por exemplo... droga. A gente já viu, por exemplo, que quando o triângulo for retângulo, não importa em que posição ele esteja. Se ele for um triângulo retângulo, ao invés de pensar em base vezes altura, eu vou pensar em cateto vezes cateto dividido por 2, tá? Aí no caso aqui, se a gente fosse um triângulo qualquer, a gente ia pensar em base vezes a altura aqui. Mas no caso do triângulo retângulo, a gente pensa em cateto vezes cateto dividido por 2. Fica melhor para calcular as áreas. Tem mais um caso de triângulo especial, né? Um caso de triângulo especial que é o triângulo que eu não tenho altura, mas tem um ângulo. Lados e ângulo.
Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai aparecer para vocês? Vocês vão ter lá um pedaço triangular de lote, certo? E vocês vão ter, esse triângulo não é retângulo, e vocês vão ter um ângulo aqui, alfa. Tá? Vocês vão ter a base desse triângulo. Vocês não vão ter altura, vocês vão ter um outro lado do triângulo. Aí vocês estão vendo, vocês vão ter isso daqui, vocês vão conseguir medir isso daqui, vocês conseguem medir isso daqui, e vocês conseguem medir o ângulo também. Como é que eu vou calcular a área? Eu poderia jogar a fórmula direto para vocês, mas é bom fazer vocês entenderem um pouco as coisas, tá? Esse entendimento vocês não vão usar na prática, mas vão entender o porquê da fórmula que a gente vai chegar aqui ser do jeito que é, tá? Eu vou explicar o porquê agora. Imagina que você tivesse a altura. Você não é capaz de medir a altura nesse caso por N motivos, né? Uma área que está ocupada, já com plantação, né? Alguma coisa assim. Ou tem uma construção aqui no meio do terreno, você não consegue fazer essa medida, tá? Mas suponha que você conseguisse medir. Se você conseguisse medir, em função dessas letras aqui, como é que ficaria a área desse lote? Como é que é a área do triângulo, na verdade, assim, em geral? É base vezes altura sobre 2. Porém, eu não tenho altura nesse caso. Acontece que, independente do triângulo que seja, quando você traçar a altura aqui, você divide esse triângulo original em outros 2 triângulos, retângulos, tá? E aí a gente já viu que quando esse triângulo aqui é retângulo e esse cara aqui passa a ser a hipotenusa, a altura, nesse exemplo, né, como é o lado que não está colado no ângulo, pode ser escrita como a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então, ao invés de usar a altura, eu vou usar esse valor. A gente já fez esses exercícios assim antes. Conclusão. Se eu não tiver altura, mas se eu tiver o ângulo, a área do triângulo fica base vezes o outro lado do triângulo que eu conheço, vezes o seno do ângulo, dividido por 2. Eu vou botar aqui vezes meio. Essa fórmula aqui é uma fórmula que é bem útil quando você não consegue descobrir a altura do triângulo. Você consegue só medir a periferia, né, o perímetro do triângulo, 2 lados aqui, você consegue com um instrumento de medição de ângulos essa abertura aqui também. Vamos ver um exemplo de como é que isso aí funciona. 855. Vamos lá. Ó, temos aqui esse triângulo.
tá? Se a gente não tivesse aprendido isso daqui, a gente ia ter que traçar a altura aqui e fazer a projeção, né? Calcular que vai ser 10 cosseno de 30, que vai ser 10 seno de 30. Aquela fórmula ali, ela economiza tempo pra gente. Porque ela diz que se eu tiver dois lados de um triângulo e o ângulo, a área desse triângulo especial aqui vai ser 10 vezes 12 vezes o seno de 30 dividido por 2. Você multiplica os lados, multiplica o seno do ângulo e divide o resultado pela metade. Vocês entenderam o que a gente fez aqui, pessoas? Beleza, show de bola. Fez essa conta na calculadora, que eu já gravei o seno de 30 certinho, é meio mesmo, não tem problema. Isso aqui vai dar, dividido por 4, 12, 3, 30 metros quadrados. Porque o metro é a unidade das medidas indicadas. Então aqui é 10 metros, aqui é 12 metros, então a área é 30 metros quadrados. Fazendo na calculadora ou decorando que o seno de 30 é metade. Aqui, de novo, só a aplicação da fórmula. Eu tenho um lado, eu tenho o outro lado e eu tenho o ângulo entre os dois lados. Não tem mistério. A área desse triângulo, nesse caso especial, é 6 vezes 8 vezes o seno do ângulo, que é 135, dividido por 2. Eu vou lá na minha calculadora e vou digitar exatamente isso que está escrito aqui. Claro, como o seno de 135 não é exato, né? Ele vai dar uma resposta para a área aproximada, mas é uma boa aproximação, não tem problema. Não tem jeito de você calcular essa área de uma forma que não seja aproximada, né? Pelo menos não em termos de números racionais, não tem como. Então, eu estou fazendo exatamente isso que está escrito aqui, eu estou digitando na calculadora, tá? 6 vezes 8 vezes o seno de 135 vezes 1/2. A gente descobre que essa área aí dá aproximadamente, vou colocar duas casas decimais, tá? 16,97 metros quadrados. Se quiser arredondar para um número inteiro, pode botar também 17 metros quadrados. Isso vai depender lá do serviço que você estiver fazendo. Qualquer uma dessas respostas aqui são válidas, porque eu não falei para aproximar para nada, né? Depende do enunciado. E no caso do seu serviço, depende de você, né? Se esses 3 centésimos aqui fazem diferença ou não no seu serviço. Mesma coisa aqui, tá, pessoas? Eu também poderia calcular aqui a área desse triângulo traçando a altura e fazendo aquelas projeções. Só que, quando eu tenho o ângulo, eu posso fazer direto isso. 6 vezes 6 é o lado vezes o lado. O ângulo que está entre os lados que eu tenho, tá? Então, é o seno de 120 graus vezes meio. Ou dividido por 2, você que sabe. Eu vou de novo na calculadora digitar exatamente isso que está aqui. Tirando o fato lá da calculadora que o seno está em inglês, né? Aí é com I, não é com E o seno. Então, vou fazer de novo. 6 vezes 6 vezes o seno de 120 vezes meio. Achamos aqui aproximadamente, com duas casas decimais, 15,59.
Se você estiver acompanhando comigo aí na calculadora, na verdade, assim, a minha calculadora tem 3, 6, tem 9 dígitos decimais, então ela fez 15,588457268. Aproximei para 15,59. Se você quiser fazer um arredondamento para um número inteiro, né, como o 5 aqui é mais alto, então jogando para cima deu 16 metros quadrados, aproximadamente. Sem mistério, né, pessoas? Deixa eu ver se tem mais coisa para a gente fazer. Mais um exercício aqui. Legal. Vamos fazer esse. Vamos fazer esse aqui assim. Pronto. Página nova. Vamos lá, vamos fazer esses 4 exercícios aqui. Eu vou até arrancar essa parte para dar espaço para a gente na tela. Vou deixar esse aqui para o final. Deixa ele escondidinho aqui. Vou pegar só a parte de cima. Vamos lá. Gente, de novo, aqui tem 2 formas de fazer, tá? Essa letra A, por exemplo, tem 2 formas de fazer. A primeira era aquela que a gente já estava acostumado a fazer, que a gente tinha aprendido na aula anterior, né? Que é a seguinte, eu traço a altura aqui. Como eu sei que a figura é um paralelogramo, eu sei que a medida aqui é 10. Eu vou fazer dos 2 jeitos para vocês compararem qual que é o melhor. E a gente tinha que lembrar que aqui, como é o cateto que não está colado no 30, ele tem que medir 10 vezes seno de 30. Aí você ia fazer essa conta lá na calculadora e descobri que era 5. Então, a altura desse paralelogramo é 5 e a base é 18. Se eu quisesse, então, calcular a área do paralelogramo, eu teria, então, que fazer 5 vezes 18, e isso dá 90 metros quadrados, porque o metro é a unidade das medidas indicadas. Então, é 10 metros, 18 metros. Esse é o jeito 1, que a gente aprendeu na aula anterior. Certinho? Um outro jeito que a gente tem de fazer agora é assim, ó. Ao invés de traçar a altura aqui, eu divido esse paralelogramo no meio. Eu sei que os ângulos deles são iguais, tá? Então eu sei, os ângulos opostos, né, são iguais. Então, o que eu sei? Eu sei que aqui mede 30, eu sei que aqui mede 10, sei que aqui mede 10 metros, eu sei que aqui é igualzinho, o triângulo também, aqui tem 30 graus, tá? Eu vou calcular a área desse cara, usando a fórmula que eu aprendi nova. Área do triângulo é 18 vezes 10 vezes seno de 30 dividido por 2, ou seja, vezes meio. Eu vou então, com essa conta aqui, calcular a área desse triângulo. Vou
fazer lá na calculadora. Ou vou decorar aqui que o seno de 30 é metade também, né? Aí isso aqui vai dar 9, divide ali 9, divide ali 5, 45 metros quadrados. Acabou a questão? Digita 2 aí se a resposta for não, ou digita 1 se a resposta for sim. Confundi, né? Acabou a questão não, Hélio. Esse 45 metros aqui, 45 metros quadrados, é a área só desse triângulo. E olha a resposta que deu antes. Deu 90, ó. Eu só achei 45 metros quadrados. Por que não acabou ainda? Porque falta a área desse outro triângulo aqui. Mas deixa eu perguntar. Quanto que vocês acham que vai ser a área desse outro triângulo aqui também? O também já entrega, né? É a mesma coisa, exatamente. Então não acabou, só acabou. Eu não vou dizer que acabou, porque está faltando um detalhe. A área do paralelogramo vai ser 2 vezes esse 45, né? Porque é esse cara vermelho mais o azul. Então vai ser 90 metros quadrados. Agora que eu dei a área do paralelogramo, acabou total. Ah, qual que é a forma melhor? Ah, não sei, vocês que sabem. Aqui eu fiz, parece que eu fiz menos conta, mas é porque eu fiz conta dentro do desenho. Aqui parece que eu fiz mais conta, mas na verdade eu fiz numa linha só na calculadora. Qual o jeito você vai preferir? Tanto faz. Aqui de novo. Aqui eu não vou fazer desse jeito não, da aula anterior. Eu vou fazer desse jeito aqui direto. Área do triângulo. A área do triângulo aqui, eu vou calcular a área desse triângulo em vermelho. Eu sei que aqui mede 8. E como aqui mede 10 e é um paralelogramo, eu sei que embaixo mede 10 também. Então eu vou aplicar a fórmula. 10 vezes 8 vezes seno de 45 graus vezes 1 sobre 2. Se quiser fazer de uma vez, como o Hélio já falou aqui, por exemplo, que esse triângulo e esse são iguais, né? São exatamente iguais, e são mesmo, eu não preciso dividir por 2, né? Então, se eu quisesse fazer de uma vez, eu só pararia aqui. E ao invés de área de triângulo, seria a área dos dois triângulos, né? Ou seja, do paralelogramo inteiro. Mas para manter a tradição aí, da fórmula que eu escrevi lá em cima, vamos trabalhar um pouco de forma mais longa. Aí eu vou fazer aqui. 10 vezes 8 vezes seno de 45 vezes meio. Deu 28,28 aproximadamente, tá? Aproximadamente. Para eu poder dar a resposta inteira, eu vou pegar a área, o número que eu achei na calculadora, que é o número com um monte de casas decimais que a calculadora tem, e vou multiplicar por 2. Se eu pegar só... bom, enfim, poderia pegar esse, mas vai dar um pequeno erro, né? Então, a área do paralelogramo é 2 vezes o resultado que eu encontrei, né? Que vai dar 56,57 metros quadrados. É o dobro disso aqui com um ajustezinho aqui, porque aqui eu já arredondei, né? Aqui eu peguei o resultado que estava na calculadora e multipliquei por 2. Esse resultado aqui é o mais próximo da realidade. Posso pegar esse aqui, Mororó? Pode, mas não é a melhor coisa que você poderia fazer. Fizemos esses dois. Alguma dúvida aí? A hora de falar é essa.
Vamos para a próxima. Aqui. Vou fazer um negócio aqui, sua mente não vai bugar não, ela vai continuar igualzinha. Eu vou fazer aqui 6 vezes a área aqui. Vou fazer a área do paralelogramo direto agora. 6 vezes 12 vezes seno de 120. Não preciso dividir por 2. O 6 que eu estou pegando não é esse. O 6 que eu estou pegando é esse daqui, tá? Porque o ângulo tem que estar no meio, ele tem que estar entre os lados que eu estou estudando, tá? Que eu estou querendo calcular a área. Então aqui vai ser mais rápido ainda, porque só vai sair numa linha de calculadora. Aí a gente vai ter 6 vezes 12 vezes seno de 120 e vai dar aproximadamente 62,35, na verdade. Metros quadrados, porque está tudo em metros. Gente, fala comigo aí se vocês estão acompanhando. Se não falar, a gente volta. Digita um aí. Tá comigo ou não tá? Foram ver Fátima Bernardes, é? Beleza. Estão vivos aí? Estão vivos? Se estão vivos, conversem comigo. Vamos fazer essa letra D aí? Aqui eu vou dar uma ajudinha e vou fazer uma pergunta. Seguinte, falou que o BD mede 24, ou seja, a diagonal mede 24, tá? O que ele está querendo dizer, e a outra diagonal, a C, mede 16. O que ele está querendo dizer, na verdade, é que essas diagonais se cortam no meio. Tá? Então ele está querendo dizer que tem 12 para um canto, 12 para o outro. E aqui está querendo dizer que tem 8 para um canto e 8 para o outro. Pergunto. Vocês estão enxergando 4 triângulos pequenos aí que compõem a figura toda? Se estão enxergando, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu não sei calcular a área, eu não sei que ângulo é esse aqui, não sei, não tenho nem a medida disso, nem a medida disso. O que eu consigo fazer é calcular a área só desse pedaço aqui. Sem medo eu vou fazer. Ó, a área do triângulo, que está em vermelho, por isso vou deixar em vermelho aqui, vai ser 8 vezes 12 vezes seno de 60 graus vezes meio. Aí isso aqui vai dar um resultado, tá? É aproximado, eu não vou usar ele para o resto das contas, mas só para deixar indicado aqui, vou fazer essa conta na calculadora. Precisaria fazer? Não. 8 vezes 12 vezes seno de 60 vezes meio. 41,57. Aí fiz a parte vermelha. Só que o triângulo que está do outro lado, esse daqui, é igualzinho ao anterior.
Ele só está espelhado, né? Mas é 8, 8, 12, 12 e o ângulo de 60 graus é o mesmo aqui no meio. Tá? Então a gente já fez metade do problema, vamos dizer assim, né? A gente já calculou as áreas desses dois triângulos. Falta a gente calcular a área desse outro triângulo aqui. Só que para isso, a gente precisaria saber esse ângulo aqui de dentro. E eu mesmo vou dizer para vocês que ele mede 120 graus. Ele mede 120 graus. Opa. Ô, droga. Por que ele mede 120 graus? Vou botar aqui primeiro. Porque quando você completa uma meia volta aqui, ó, você tem que ter 180 graus, né? Porque uma volta completa 360, você completou meia volta aqui, você tem 120. Então eu sei calcular a área desse triângulo azul, né? Vai ser 8 vezes 12 vezes seno de 120 vezes meio. Não vou usar esse resultado também final da calculadora, não vou usar isso como resultado para fazer a soma depois, mas vou deixar aqui indicado. Olha que sorte, deu a mesma coisa. 41,57. Também tudo metros quadrados. Isso acontece, tá, gente? Porque seno de 60 e seno de 120 são iguais. Eles medem a mesma coisa, tá bom? Então, a área desses 4 triângulos aqui, apesar deles terem formatos diferentes, né, é o mesmo. Então, basta que eu pegue esse valor aqui e multiplique ele por 4. A área total, então, vai ser 4 vezes esse resultado que você encontrou lá na calculadora, só que você não vai usar esse aqui com as duas casas aproximadas, tá? Você vai pegar o resultado íntegro que que a tua calculadora fez, na verdade, né? Vai multiplicar isso por 4. Então você pega lá uma das linhas da calculadora, por exemplo, essa daqui, e faz isso vezes 4. Aí você vai achar 166,28. Deixa eu botar aqui. 166,28 metros quadrados. Vou botar aqui, eu peguei 4 vezes a área do triângulo. E fechou esse exercíciozinho aí. Fez essa aí, 855, 857. Beleza. A gente precisa falar de mais uma área. Vocês aguentam ficar comigo aí mais um tempinho? Ou vão sair para resolver suas vidas em outros lugares? Área do círculo. Dependo de vocês só. Pronto. Então pronto, eu vou só dizer que a área do círculo ela vai depender do raio
Eu não vou dizer por que a fórmula da área do círculo é essa. Tem algumas explicações. O R é a distância do centro até a periferia do círculo, tá? Então aqui é o centro do círculo, aqui é a borda do círculo, e R é essa distância. E a área do círculo ela vai ser dada por πr ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o π. Um πzinho. Pronto, acho que sim. πr ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área do círculo. E que raios e que diabos é esse π aí? Esse π tem na sua calculadora também. Sua calculadora científica lá, tem ele. Tá? Mas ele é aproximado com 2 casas decimais 3,14. Com 3 casas decimais ele seria 3,142. Com 4 casas decimais ele seria 3,1416. E por aí vai. Ele é um número irracional, tá? Ele é infinito, e tem infinitas casas decimais. Isso quer dizer que para nós, na prática, aqui a gente só vai usar aproximações dele. Com isso, acho que dá para fazer um exercício e a gente vai continuar na próxima aula. Aí eu fecho esse tema e eu fecho o curso também, né? Vamos fazer só a letra A e a letra B, que é tranquila. Exemplo, como é que calcula a área desse círculo? Também não tem erro. Aplicação de fórmula direta. A área do círculo vai ser πr ao quadrado. Aí vai ser π vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 25 vezes π, né? Então, 25π. Se eu quiser ter um valor aproximado disso, eu digito na calculadora 25 e acho o botão que tem um π lá, gigante. E dou Enter. Então, eu estou digitando na calculadora justamente 25 vezes π e estou dando Enter. Está dando 78,54 aproximadamente, tá? Como é a resposta final, é ela que eu vou usar. 78,54 está em metros, né? Então, metros quadrados também. Para fazer mais um último exercício, né? Para não ficar... Vou diminuir aqui um pouquinho. Esse cabe aqui. Posso fazer uma letra B. A diferença aqui parece do mesmo tamanho, né? Mas não deveria ser, porque aqui mede 12. Enfim. Para fechar, a área aqui, gente, vai ser o seguinte. Aplicação de fórmula direta também. Vai ser π vezes 6 ao quadrado, né? Porque aqui o raio é 6, né? Ele está dando um diâmetro, que é o centro do círculo. Isso aqui mede 12, né? Então, a área desse círculo vai ser 36π metros quadrados. Se quiser saber isso como um valor aproximado, você vai lá na calculadora e digita 36 vezes π. Acha o botão que tem π lá na sua calculadora e dá Enter. Deu 113,09, vai subir, então 113,10 aproximadamente.
metros quadrados. Então, galera, eu vou parando por aqui. São 10 horas em ponto, tá? Vai ter mais uma atividade envolvendo esses exercícios. E semana que vem a gente vai para a última aula do curso, né? Vai acabar esse ciclo e vai acabar o curso também. Então, preparem as lágrimas. Prof, só uma dúvida. Pode falar, Hélio. Enquanto isso, vou pausando o vídeo aqui para você que viu a gente no YouTube. Um abraço. Até mais. Para você que viu a gente no YouTube, tchau, tchau.